Boa tarde, meninos e meninas. Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Hoje, dia 4 de maio, vamos falar então sobre a segunda aula do Egito Antigo, sendo que na primeira a gente falou sobre a localização e a formação dessa civilização, né? Hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais, vai conhecer o contexto em que essa civilização sobreviveu. Lembrando que a aula passada eu falei que essa civilização durou mais ou menos 6.000 anos. Como professor, então essa civilização ela durou? E o que ela produziu durante todo esse tempo? O que ela deixou de legado para a nossa contemporaneidade? Então hoje a gente vai explorar cada vez mais essa civilização e descobrir o que eles deixaram para a gente, ok? Então vamos seguir. Então, as civilizações orientais, Egito Antigo, aula 2, professor Edras Moreno, né? E essa aula é dedicada aos primeiros anos. Então vamos seguir, seguem comigo então, próximo slide. Como eu falei então, nós hoje vamos falar sobre a sociedade, a cultura e a religião. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre essa sociedade. Como que era formada essa sociedade egípcia? Então, acompanhem comigo o próximo slide. Nós podemos falar que essa sociedade ela possuía uma forma de organização bem eficiente, só que era muito injusta, né? Ela era eficiente, mas era injusta. Essa eficiência e essa injustiça garantiam o funcionamento e expansão dessa civilização, essa civilização que cresceu, se expandiu, né? Essa sociedade ela era hierárquica, ou seja, cada segmento possuía funções e poderes determinados, sendo que os grupos com menos poderes tinham que obedecer quem estava em cima. Então, isso é normal de toda a sociedade, de toda a civilização, e não era diferente nos egípcios antigos, né? Então, tinha alguém que mandava e tinham várias pessoas que acabavam obedecendo, né? Então, prestando atenção aqui comigo, costumamos dividir essa sociedade em duas, né? Essa sociedade nós costumamos dividir em duas: classe dominante e classes dominadas. Classe dominante e classe dominada. No próximo slide a gente vai acompanhar quem fazia parte dessa classe dominante, né? Então, prestando atenção comigo, por favor. Então, nesse slide a gente pode acompanhar o organograma de como estava dividida as classes dominantes do Antigo Egito. Prestem atenção aqui comigo. Quem mandava no Egito Antigo? Com certeza absoluta, gente, era a figura do faraó. Ele e a sua família, eles dominavam tudo no Egito Antigo, ok? Logo abaixo, seguido pelo vizir, que é uma espécie de primeiro-ministro do Egito Antigo. Ele era incumbido de todas as grandes funções e era delegado pelo faraó. Então, o primeiro-ministro era um homem de confiança, o vizir era um homem de confiança do faraó e que fazia as grandes intervenções dentro do Estado. Ok? Logo abaixo do faraó e do vizir, nós temos numa mesma hierarquia, mandavam igual, gente, os sacerdotes, os escribas e os guerreiros, tá? Então, agora a gente vai ver o que cada elemento fazia dentro dessa sociedade. Então, acompanhem comigo. Começando aqui pelo faraó, né? Faraó, que todos sabem, era o soberano desse Egito Antigo. Era ele quem mandava, ok? Aqui do lado aqui eu tenho a máscara mortuária do Tutankhamon. Lembrando que esse foi o único túmulo que os historiadores conseguiram achar intacto ainda. Por isso que encontraram. Porque todos os outros túmulos, todas as outras pirâmides, elas foram saqueadas por ladrões de tesouro. Então a única que sobrou e que os historiadores puderam colocar na mão foi a desse menino, né? Que depois a gente conta um pouquinho mais da história dele. Era desse menino. Então, aqui do lado tem então a máscara mortuária, representando todos os faraós desse Egito Antigo, tá? Então, o faraó era quem estava no topo da hierarquia social. Era ele que mandava, tá, gente? Tinha todos os poderes de decisão sobre a sociedade. Então, o que ele falava era lei, tá? Ele fiscalizava obras públicas, comandava as tropas do exército. Então, ele era a figura de destaque. Ele era o manda-chuva dentro desse Egito Antigo, tá? Por seu caráter divino, assegurava a ordem cósmica por meio de ritos e celebrações religiosas. Nós vamos ver mais adiante que esse faraó ele exercia uma teocracia dentro do Egito Antigo. O que é uma teocracia, professor? É um sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Então, Faraó, ele era considerado dentro do Egito Antigo um deus.
E se você é um deus, você não pode ser questionado. Então, teocracia, tá bom? Então, mas fiquem despreocupados que daqui a pouco a gente vai voltar a falar desse assunto, tá bom? Então, figura do faraó, quem manda dentro do Egito Antigo. Próximo slide. A gente vai ver então a figura do vizir, que como eu já falei lá anteriormente, era como se fosse o primeiro-ministro, né? Aquele homem que fazia acontecer. O faraó dava ordem e o vizir fazia acontecer, fazia com que as ordens fossem executadas, tá? Então, ó, o vizir era o mais alto funcionário do Antigo Egito, para servir o faraó durante o Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo. Então, ele era o funcionário de confiança do faraó, tá? Ele era, logicamente, nomeado pelo faraó, ele supervisionava o funcionamento do país. Então, era o cara que mais tinha responsabilidade dentro desse Egito Antigo. Era o cara que mais assumia as responsabilidades, tá? O vizir responsabilizava-se por nomear indivíduos a cargos administrativos. Olha então a importância desse cara dentro do Egito Antigo. Ele era escolhido pelo faraó e a partir dessa escolha era ele que tomava as grandes decisões no Egito Antigo. Então, ele era como se fosse então hoje o primeiro-ministro dentro da Inglaterra. A Inglaterra nós vemos que ela vive numa monarquia parlamentarista, ou seja, tem a figura do rei, só que quem toma as decisões, na verdade, é o primeiro-ministro. Aqui é a mesma coisa, nós temos a figura do faraó, mas quem vai tomar conta, quem que vai organizar esse estado é a figura do vizir, tá bom? Então, o vizir se responsabilizava, como eu já falei, por nomear indivíduos aos cargos administrativos. Ele também, o vizir, ele acabava sendo como mais ou menos o poder judiciário. Os grandes problemas eram levados ao faraó. Agora, os menores problemas, quem decidia, quem julgava, quem auxiliava nesse julgamento era a figura do vizir, tá bom? Ele controlava as regiões e fiscalizava o andamento do desenvolvimento do reino. Então, se o reino estava indo bem, com certeza absoluta existia nesse reino um bom vizir. Ele era como se fosse um grande administrador, ok? Então vamos lá. Em cima, o faraó. Logo embaixo, o vizir, que era o homem de confiança do faraó. Vamos para o próximo slide conhecer um pouquinho mais dessa classe dominante. Aqui, nós vamos chegar então na figura dos sacerdotes. Olha que interessante, os sacerdotes, eles também faziam parte da classe dominante dentro dessa civilização. Os sacerdotes, eram um grupo mais poderoso social e politicamente. Por quê? Nós vamos ver mais adiante, nós vamos estudar mais adiante a religião. Nós vamos ver que, do mesmo jeito que na aula passada eu falei para vocês que não existe Egito sem o Rio Nilo, hoje eu vou falar também que não existe Egito sem a religião, né? Uma coisa está ligada na outra. O Rio Nilo está ligado ao Egito, mas também a religião também está ligada ao Egito. Tudo, então, forma com que a civilização egípcia cresça. E, se eu tenho religião, eu vou ter que ter necessariamente a figura dos sacerdotes. Então, era o grupo mais poderoso, como eu já falei, tanto social como politicamente. Olha que interessante, dentro desse grupo havia também a figura da mulher, incluía mulheres em sua formação. Então nós também tínhamos sacerdotisas dentro do Egito Antigo. Era dividido em diversas categorias, então nós tínhamos desde aquele que mais mandava até aquele que menos mandava, né? Eles respondiam pela administração do templo, pelas festas e pelas cerimônias religiosas. Então, eles eram responsáveis por toda a parte religiosa da civilização egípcia, eram eles os responsáveis, tá? Eles, olha que interessante, eles não pagavam impostos. E se eles não pagam impostos, nós vamos ver que vai ter sacerdote que vai ter um poder aquisitivo muito, muito grande. Nós vamos ver que vai ter sacerdotes que vão vão viver de luxo, vão viver de soberba, vão viver diferentemente da grande maioria do povo do Egito Antigo. Então, os sacerdotes, tá? Vamos para o próximo slide. Depois dos sacerdotes, nós vamos falar de uma outra figura importantíssima para a história do Egito Antigo, que são os escribas, ok? Os escribas. Os escribas eram funcionários da administração e do Estado.
eram os poucos que sabiam ler e escrever. Então, se eram os poucos que sabiam ler e escrever, tudo que contava com número, tudo que mexia com burocracia, ficava na mão desses escribas. Então, por isso que eles se tornam tão importantes dentro dessa sociedade, porque eles são os poucos que sabem ler e escrever. Eles eram responsáveis pela arrecadação de taxas. É lógico, porque eles eram os únicos que sabiam contabilizar. Olha que interessante, numa sociedade em que a maioria da população é analfabeta, se você tem um pouco mais de acesso à leitura e à escrita, você vai se destacar. Foi isso que ocorreu com os escribas, ok? Eles também fiscalizavam as construções, distribuíam recursos, faziam os registros de contratos, testamentos e inventários. Lembra que eu falei então agora há pouquinho? Toda a parte burocrática ficava na mão de quem? Dos escribas. Então vamos lá, relembrando. Lá em cima, o faraó. Logo embaixo, o vizir. E depois no mesmo degrau nós temos os sacerdotes, os escribas e o que vai vir agora do próximo slide, que são os guerreiros. Acompanhem comigo. Lógico, se eu tenho um monarca, se eu tenho um rei, se eu tenho o faraó no Egito Antigo, esse cara precisa ser protegido. Por quem que ele vai ser protegido? Pelos guerreiros. Ok? Então, fechando toda essa classe dominante, nós vamos ver que nós temos por último quem? Os guerreiros, que formavam a tropa de elite do faraó. Era quem protegia o faraó, era quem protegia essa figura de um Deus dentro dessa sociedade, ok? Eles eram responsáveis pela guarda do monarca e de sua família. Tá bom? Então, nós fechamos então essa classe dominante do Egito Antigo. Em cima o faraó, logo embaixo o vizir. Depois, no mesmo degrau, nós vamos ter os escribas, os sacerdotes e os guerreiros. Cada um exercendo o seu papel dentro dessa sociedade, mas todos eles dominando. Dominando quem? Quem a gente vai ver agora, tá? Então, próximo slide, por favor. Então, como eu falei para você, nós podemos dividir essa sociedade basicamente em duas. Classe dominante e a classe dominada. Falamos até agora sobre as classes dominantes. Vamos falar agora sobre as classes dominadas. Vamos lá, lembrando que essas classes dominadas aqui, gente, maioria da população faz parte dessa classe aqui. Alguns historiadores costumam falar que 85, 90% da população, 90% da civilização se encontra aqui nessas classes dominadas, ok? Então a grande maioria do povo faz parte dessa classe dominada. Em primeiro lugar, nós vamos ver que dentro dessa classe dominada, nós vamos ter a figura dos camponeses. Alguns historiadores falam que 80% da civilização egípcia fazia parte dessa turminha aqui. Que turminha, professor? A turminha dos camponeses, ok? O que eram os camponeses, gente? Eram aquelas pessoas que se dedicavam à agricultura e à criação dos animais, ok? E no tempo... E em tempos, esses homens também eram recrutados para trabalhar nas grandes obras públicas, ok? Então, camponeses eram quem trabalhava na agricultura e na criação dos animais. Mas de tempos em tempos, eles também eram recrutados para trabalhar nas obras públicas, na construção das grandes obras, ok? Inclusive, nós vamos ver que tem muito camponês que vai trabalhar na onde? Nas pirâmides, gente, ok? Quando a cheia do rio Nilo se dava, tinha como trabalhar com as terras? Não tinha. Então, onde esses homens iam trabalhar? Eles iam trabalhar nas obras públicas, ok? Então, camponeses. Depois, nós também vamos ter os artesãos. Artesão é aquele que faz algo, que trabalha com o artesanato. É aquele que vai produzir, né? Se eu tenho os caras plantando e se eu tenho os caras criando os animais, eu vou ter agora a figura do artesão. Eles compunham uma categoria profissional numerosa, que incluía pedreiros, carpinteiros, construtores de barcos, oleiros, ceramistas, escultores, ou seja, eram os caras que tinham profissão dentro do Egito Antigo. Então, os artesãos. Então, na classe dominada, camponeses, artesãos e depois, professor, os
comerciantes, né? Os comerciantes eram quem garantia aos egípcios os produtos importados. Por exemplo, se não tivesse um tipo de madeira que os egípcios precisavam para a construção dos seus barcos, cabia ao comerciante trazer essa madeira. Então, todo produto para ser importado era trazido por esses comerciantes, ok? Geralmente, esses comerciantes, eles eram estrangeiros também, ok? E por último, nós vamos ter, dentro dessa classe dominada, os escravos. Que é um assunto muito controverso entre historiadores. Tem historiadores que falam que o número de escravos dentro do Egito Antigo era elevado. Tem historiadores que falam que o número de escravos dentro do Egito Antigo não era tão grande. Ok? Mas uma coisa é certa, gente. Nós temos dentro da classe dominada, sendo a base dessa classe, os escravos, né? Quem eram os escravos, professor, dentro dessa sociedade egípcia? Eles eram os estrangeiros aprisionados por guerra. Estrangeiros aprisionados por guerra. Um povo que a gente pode falar que se tornou escravo do Egito Antigo é o povo hebreu, né? Que a gente vai ver depois mais para frente nas aulas de história. Eles se tornaram um povo que foram aprisionados pelos egípcios, ok? Então, belezinha. Então, a gente falou até agora sobre a sociedade egípcia. Sociedade é essa que pode ser dividida em duas ramificações: classe dominante e classe dominada. Classe dominante: faraó, vizir, sacerdotes, escribas e guerreiros. E a classe dominada: camponeses, artesãos, comerciantes e escravos. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, ok? Lembrando que quem manda mais? O faraó. E quem que está na base? Quem que, não, infelizmente, acaba sempre sendo subjugado pelos outros? Os escravos. Lá em cima, então, o faraó. Aqui embaixo, então, o escravo. Tá bom, gente? E agora a gente vai falar um pouquinho da cultura desse povo egípcio. Então acompanhem comigo, por favor, próximo slide. Cultura, né? Quando a gente fala de cultura de um povo, é aquilo que aquele povo produz, né? Então vamos ver um pouquinho o que os egípcios produziram, né, professor? Então acompanhem comigo, por favor. A cultura egípcia. Então, primeira coisa que eu quero que vocês se liguem, né, é que os egípcios eram muito devotos, eles acreditavam muito na sua religião. E professor, como que era a religião dele? Então agora você vai parar um pouquinho, você vai anotar no seu caderninho esse seguinte termo aqui, ó, politeístas, ok? Anotem aí, politeístas, 2 pontinhos aí, escrevam na frente. Crença em vários deuses. Então, os egípcios, então, eles eram politeístas. O que é isso, professor? Eles acreditavam em vários deuses. Então, é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam dessa cultura egípcia. Os egípcios eram politeístas. E se eu perguntar na prova o que é politeísmo, você vai me responder: a crença em vários deuses. Hoje, a maioria da população do Ocidente, nós somos monoteístas. Nós acreditamos apenas em um único Deus. Mas o Egito Antigo, a civilização do Egito Antigo, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês guardem aí dentro dessa cultura egípcia. Esse governo, o governo do faraó, ele era uma teocracia. Lembra que eu já falei lá atrás? O que é uma teocracia? É um sistema de governo em que o poder político ele está se encontrando, ele é encontrado, ele se encontra, ele se fundamenta no poder religioso. Ou seja, a figura do soberano, a figura do monarca, a figura, no caso aqui do faraó, ela vai ser uma figura divinizada pela população. Esse faraó aqui, ele vai ser como se fosse um deus para o seu povo. Então, teocracia. O poder político está unido ao poder religioso. Então, quem que é que mandava na igreja? O sacerdote? Sim, os sacerdotes eles tomavam conta, eles administravam, mas quem mandava mesmo era o faraó, porque ele exercia uma teocracia. O que é uma teocracia, professor? Quando o poder político ele se encontra no poder religioso.
O cara bate no peito, aqui no caso o faraó vai bater no peito e vai falar: eu sou um deus, eu tenho que ser adorado, eu tenho que ser respeitado. E essa população vai então adorar e vai respeitar esse cara. Então, uma teocracia, quando o poder político está unido ao poder religioso. No caso aqui, o faraó vai ser um deus, ele vai ser o representante de Deus na terra, ele vai ser considerado também um deus dentro dessa sociedade. Então, primeira coisa, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Segunda coisa, dentro do Egito Antigo existia uma teocracia. A figura do faraó era divinizada pelo seu povo. Se a gente for falar da alimentação, do que se alimentavam os egípcios antigos? Basicamente, gente, de pão e de cerveja. Então, basicamente se alimentavam de pão e de cerveja, além de hortaliças como o rabanete, o pepino, o alho, a cebola. De frutas eles comiam, se alimentavam da uva, da tâmara, do figo e do melão, ok? E a carne, professor? Eles não tinham carne? Prestem atenção aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós vivemos numa sociedade totalmente hierarquizada? Carne aqui vai ser somente para os ricos. As pessoas mais pobres vão se alimentar do que eu falei para você, tá? Tá para vocês. Então, carne vai ser exclusividade apenas para o rico, ok? As casas desse pessoal, desses egípcios, eram construídas em locais elevados. Lógico, né, gente? Se eu tenho a cheia do rio, eles vão construir perto de onde vai ter alagamento? Não, então eles vão construir as casas em locais mais elevados. Dentro dessa sociedade, a gente também pode ver uma característica que eu posso falar que ela é singular do Egito Antigo. O papel dentro da mulher. Nós vamos ver que em todas as sociedades da antiguidade, tirando o Egito e a Grécia, depois eu vou mais para frente eu falo para vocês, a mulher ela vai ser sempre subjugada. Aqui no Egito vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter menos poder do que o homem, só que ela vai ter mais poder se comparado às outras sociedades. Então, ó, a mulher dentro do Egito Antigo detinha um status igual ao do homem, podendo inclusive ocupar cargos na administração do Estado e exercer as funções sacerdotais. Só que sempre em menor número, tá, gente? Quando a gente for comparar o número de homens e de mulheres, a gente vai ver que sempre que a mulher tem menos, exerce menos poder. Mas perto das outras civilizações, o Egito aqui tem essa singularidade. O Egito aqui tem essa diferença, tá? Ela vai dar um pouquinho mais de poder a essa mulher, tá bom? No Egito Antigo, havia 3 formas de escrita: a hieróglifa, a hierática e a demótica, tá? Então, pare um pouquinho de novo, pega aí de novo o caderninho e você vai colocar aí, como se fosse mais ou menos um subtítulo aí, né? Formas de escritas no Egito Antigo. E a primeira coisa que você vai colocar aí, hieróglifica, né? Que é a mais famosa. E daí você vai colocar aí na frente 2 pontos. E colocar aí, primeira escrita, né? Daí você pode colocar aí, primeira escrita continha símbolos para representar sons e palavras inteiras. Então, primeira escrita continha sons para representar sons e palavras inteiras, ok? Daí você vai colocar uma vírgula aí e vai falar, era utilizada em textos sagrados. Ok? Era utilizada em textos sagrados. Então, a escrita hieróglifica, ela era utilizada em textos sagrados, tá bom? Depois você vai colocar na linha de baixo aí, hierática, tá, gente? Hierática. Essa eram 2 pontos aí na frente. Tipo de escrita simplificada, vírgula. Era a escrita utilizada em documentos oficiais. Era a escrita utilizada em documentos oficiais. E depois, por último, você vai colocar aí demótica. 2 pontos. Era a escrita menos complexa, vírgula,
era a escrita do cotidiano. Era a escrita do cotidiano. Belezinha, gente? Então, se eu perguntar na prova quais foram as 3 escritas do Egito Antigo, vocês vão colocar essas 3. A hieróglifica, a hierática e a demótica, ok? Hieróglifica, ela era utilizada nos textos sagrados. A hierática, ela era utilizada nos documentos oficiais. E a demótica, ela era utilizada para as pessoas comuns, né? Ela era utilizada no cotidiano, ok? Professor, como que se sabe como que se decifrou essa escrita antiga? Então, eu vou contar um pouquinho de história para vocês, né? Até 1821, nós não sabíamos o que estava contido nos escritos egípcios. Aí, então, teve uma excursão de um francês chamado Jean-François Champollion, né? Ele vai visitar o Egito Antigo e ele descobre uma pedra que depois foi batizada de Pedra de Roseta. Nessa pedra existiam 3 tipos de escritos, um texto escrito em hierágrafo, o mesmo escrito em demótico e o mesmo escrito em grego. E a partir da escrita em grego, ele conseguiu traduzir então o hieróglifo e a escrita hierática dos egípcios, ok? Então, como que a gente conseguiu traduzir, como que a gente conseguiu desvendar a escrita dos egípcios? Através da Pedra de Roseta, que foi descoberta em 1821 por um carinha chamado Jean-François de Champollion. Belezinha? Então, beleza. Então, isso é cultura egípcia, tá, gente? Vamos para o próximo slide. Como eu falei para vocês, não se pode falar de Egito sem o Rio Nilo, mas a gente também não pode falar de Egito sem falar de religião. Essa religião que é marcada pelo politeísmo, essa religião que ela é marcada pela mumificação, essa religião que é marcada por essa teocracia, né, gente? Então, vamos falar agora de religião, ok? Então, acompanhem comigo, por favor. Primeira coisa, quais são as características dessa religião, professor? Como eu já falei lá no outro slide, eles eram politeístas, tá? Outra característica principal do Egito Antigo: todos os elementos da natureza eram manifestações de divindade. Então, qualquer coisa que a natureza produzisse, os egípcios achavam que era como uma manifestação de algo divino. Então, o riacho correndo é uma manifestação de algo divino. Uma chuva é uma manifestação de algo divino. Um raio é manifestação de algo divino, tá bom? Então, qualquer elemento da natureza, eles acreditavam que era manifestação de divindades, era manifestação de algo divino ocorrendo, tá bom? Outra coisa que vocês têm que saber, tá, gente? Os deuses, como eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, esses deuses poderiam ser de 3 formas, ok? Primeira forma, antropomórficos. Nossa, professor, que palavrinha. O que significa isso, professor? O que significa antropomórficos? Então, você vai colocar aí bem bonitinho no seu caderno. Antropomórficos. Deuses com formas humanas. Então, os deuses se apresentavam através de formas humanas, ok? Então, antropomórficos, os deuses eram representados com formas humanas, tá bom? Depois, eles também acreditavam que os deuses poderiam ser zoomórficos. Nossa, professor, se antropomórfico é forma humana, zoomórfico é forma de animal? Sim. Então, zoomórficos, coloquem aí no seu caderninho. Zoomórficos, deuses representados na forma de um animal, ok? Então, antropomórficos, deuses representados na forma humana. Zoomórficos, deuses apresentados na forma de um animal, tá bom? E agora a gente vai falar então
de como eles acreditavam que os deuses poderiam ser. Eles poderiam ser antropomórficos, zoomórficos, mas também poderiam ser antroposomórficos. Calma, eu não estou xingando ninguém não. Antroposomórficos significam que esse mesmo Deus ele tinha características humanas, mas ele também tinha características de um animal, ok? Antroposomórficos, deuses representados na forma humana com forma de animal. Beleza? Então, essas são as características desses deuses. Então, nós vamos ver que eles adoravam, por exemplo, um leão, eles adoravam um lobo, eles adoravam um coiote. Então, eram isso. Então, antropomórficos na forma humana, zoomórficos na forma de animal, antroposomórficos na forma de humano e na forma de animal. Beleza? Como eu já falei, então, a religião ela influenciava todas as dimensões da vida, da arte, a medicina, a literatura e até mesmo o governo. Então, a religião estava ligada em tudo na vida do Egito antigo, né? O egípcio ele tinha contato com a religião desde o seu nascimento até a sua morte. Isso fica muito claro, tá? Por isso da construção das pirâmides. Pirâmide nada mais é do que um túmulo, tá, gente? Tá? Olha que interessante aí. Os ritos funerários serviam para preparar o morto para uma nova etapa no outro mundo, provendo de tudo que fosse necessário, por isso da mumificação. Então vocês vão me falar assim, professor, por que eles mumificavam os mortos? Porque eles acreditavam que a pessoa que morreu iria se utilizar daquele corpo numa vida pós-morte. Hoje a gente pode achar isso meio que estranho, mas dentro da cultura egípcia era totalmente aceitável. Então eles acreditavam que seria utilizar novamente daquele corpo, então por isso que se mumificava, para que o corpo não se deteriorasse, não se decomposse, não ficasse em processo de decomposição. Tá bom? Então por isso que se mumificava, porque eles acreditavam que a pessoa, o defunto, iria se utilizar do próprio corpo para uma vida pós-morte. Tá bom? Então, falando nisso é que nós vamos entrar no próximo assunto. Próximo assunto esse que é o próprio processo de mumificação, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de mumificação. Vou deixar aqui embaixo, depois na minha aula, um link, acompanhe depois um link sobre um vídeo que fala direitinho o que era, como que funcionava esse processo, tá? Então, a mumificação. Como que ela era feita, gente? Ela era feita primeiro para preservar os corpos nessa nova etapa, que é a etapa da morte, tá? A técnica mais tradicional de mumificação seguia o seguinte ritual. Primeiro, os sacerdotes lavavam o corpo do morto com água e essências aromáticas, tá? Depois, eles retiravam o cérebro da pessoa morta pelo nariz e descartavam, tá? Como que eles faziam isso, gente? Eles pegavam uma pinça, enfiavam pelo nariz e iam puxando, tá bom? Eles retiravam os outros órgãos e os depositavam em jarros grandes, que eram chamados de canopos, tá? Que ficavam do lado do corpo dentro da pirâmide. Tá bom? Então, os órgãos do defunto ficavam do lado do corpo dentro da pirâmide em jarros grandes, tá? O corpo, depois de todo esse processo, ele era geralmente, na maioria das mumificações, não se retirava o coração. Então, se retiravam todos os órgãos menos o coração, tá? Na maioria dos processos de mumificação. Por quê? Daqui a pouco eu já conto para vocês. Depois, o corpo era coberto por um sal, que era chamado de natrão, e permanecia assim por cerca de 40 dias, né? Então, o corpo ficava coberto com esse sal durante 40 dias. Passado esse período, o corpo era lavado com óleos aromáticos, com uma goma arábica e depois coberto com betume e finalmente envolto em linho juntamente com suas joias. Então, o defunto, né, aqui no caso, ele levava
para vida após a morte tudo aquilo que ele achava que ia ser necessário. Então, ele acreditava que ia usar ouro, então ele levava ouro. Ele acreditava que ia precisar do seu animal de estimação, e também então o seu animal de estimação também era morto e ele levava também para a vida após a morte. Dinheiro, né? Então nós vamos ver que todos os faraós foram enterrados dentro da pirâmide com grandes fortunas. Por quê? Porque esse dinheiro seria necessário para a vida após a morte. Era o que eles acreditavam, tá, gente? Depois disso tudo, o corpo então poderia já ir para o sarcófago. Lembrando que durante todo esse processo, quem que fazia esse processo? Lembra lá que eu falei para vocês da classe dominante, da figura do sacerdote? Então, quem fazia todo esse processo de mumificação eram os sacerdotes. Olha aqui a importância dos sacerdotes dentro dessa sociedade. E esse processo era acompanhado pelo vizir também, tá? O vizir fiscalizava, no caso, todo esse processo de mumificação, tá bom? Então, tem histórias de alguns faraós, inclusive, que depois que morreram, pediram para matar suas esposas para que fossem mumificadas juntas. Então, mas variava de dinastia para dinastia esse processo. Basicamente, o básico da mumificação vocês estão encontrando aí, tá? E embaixo, na minha aula lá no Google Sala de Aula, vai ter um link também mostrando esse processo passo a passo para vocês entenderem mais, tá bom? Então, é isso aí. Para que servia esse processo de mumificação, professor? Porque eles acreditavam que o defunto, que a pessoa que morreu, iria precisar desse corpo na nova vida. E, professor, o senhor falou que não se tirava o coração, né? Sim, não se tirava o coração. Por quê? Eles acreditavam que o único órgão que era necessário para a vida após a morte era o coração. E olha que interessante, quando você passava dessa vida para outra vida, você ia para um julgamento. E nesse julgamento, um Deus, ele tinha a incumbência de pesar seu coração. E se seu coração pesasse mais que uma pena, você não retornaria para a vida. Tá? Então, era assim que funcionava o processo de vida após morte. Então, eles deixavam o coração, porque a hora que ele fosse para a vida após morte, esse coração seria pesado por um Deus, e esse Deus, se o seu coração pesasse mais do que uma pena, você então teria condenado e não teria mais como voltar para esse corpo. Então era o que eles acreditavam. Então o coração era de suma importância para essa vida após a morte. Tá bom, gente? Vamos acompanhar o próximo slide, por favor. E por falar então sobre toda essa parte de religião, né? Nós vimos então as características, falei para vocês que eles eram politeístas, então agora a gente vai falar um pouquinho desses deuses, né? O que eles acreditavam, então, os egípcios, o que eles acreditavam, o que cada deus fazia. Vocês vão perceber que esses deuses, eles tinham umas características muito humanas, tá, gente? Então, vamos lá, acompanhem comigo, por favor. Deuses do Egito. Então, vamos lá, vamos falar do principal deus que eles acreditavam. Ra-Atum, ou Atum-Ra, tem os dois tipos, pode aparecer como Ra-Atum ou Atum-Ra, tanto faz, tá? É o primeiro deus do panteão. O que é panteão, gente? Panteão é a casa dos deuses, tá? É o responsável pela criação do mundo, ele é representado pelo sol, ele é descrito de diversas formas, sendo a mais comum com uma face de uma ave de rapina. Lembra que eu falei para vocês zoomorfia aqui. Então, ele é representado com a forma de uma ave de rapina. Os egípcios acreditavam que o seu rei era a encarnação de Ra. Lembra que eu falei também da teocracia? Então, olha cá, eles acreditavam então que a encarnação de Ra era o próprio faraó. Por isso que eles acreditavam que era um deus, por isso que ele era tão respeitado dentro do Egito Antigo. Tá? Depois, o segundo deus aí, nós temos Osíris. Quem era Osíris, professor? Descendente de Ra, Osíris era o filho mais velho do casal Geb e Nut. Ele reinou sobre a terra como o primeiro faraó do Egito, tá? Então, primeiro faraó do Egito, segundo a crença da religião egípcia, foi Osíris. Por isso toda essa interligação com a figura do faraó. Vamos seguindo.
falando ainda de deuses do Egito, nós temos a figura de Ísis. Então, Ísis, esposa irmã de Osíris. Ísis era protetora, piedosa e estava relacionada com a magia. Com Osíris teve um filho chamado de Horus. Tá bom, gente? Sete, deus do caos. Sete é responsável pelas guerras e por toda a escuridão. Com a forma de porco formigueiro, ele matou seu irmão Osíris. Tá? Depois nós temos Nefitis, irmã e esposa de Sete. E após a morte de Osíris, separou-se de seu esposo e juntou-se a sua irmã Ísis em luto. Ok, gente? Então, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento de como que funcionava essa mitologia grega, né? Então, o que acreditavam os egípcios antigos. Lembrando que tinha algumas diferenças, né? De dinastia em dinastia. Às vezes um deus era mais adorado, às vezes um deus era adorado menos. Então, ele variava muito de dinastia em dinastia. Lembrando que eu falei na aula passada, essa civilização durou 6.000 anos. Então, nós vamos ver que do começo até o final da civilização, essa religião também evoluiu, né, dentro desse contexto histórico. Tá bom, gente? Depois a gente tem a figura de Horus, que era filho de Osíris e Ísis. Horus é representado com a cabeça de falcão e o corpo de homem. É protetor dos faraós e das suas famílias. Lutou contra Sete pelo trono do principal deus do Egito, após o assassinato de seu pai Osíris. Anubis. Com a cabeça de um chacal, Anubis nasceu da união de Osíris e Nefertis. Foi responsável pela mumificação ao embalsamar o corpo do pai. Então, Anubis é considerado o deus da mumificação, tá, gente? Então, vamos para o próximo slide. Continuidade ainda dos nossos deuses, né? Vamos falar de Tote e de Bastet, né? Tote, também alguns historiadores costumam falar que ele é considerado o deus da sabedoria do Egito Antigo, tá? Então, Tote, alguns textos evocam como filho de Ra, enquanto outros como de Sete. Ele era o patrono da lua, da sabedoria e da cura. Tote possui a cabeça de uma ave, tá bom? E Bastet, ligada à fertilidade. Bastet é a deusa da fertilidade, da sexualidade e do parto. Com a cabeça de gato e corpo humano, ela é considerada a protetora das mulheres. Tá bom, gente? Então, são esses os principais deuses do Egito Antigo. Tem mais, professor? Sim, tem mais. Nós temos uma infinidade muito grande de deuses no Egito Antigo. Exatamente porque eles acreditavam que toda manifestação da natureza era algo divino e estava representado por um deus. Então nós vamos ver uma infinidade de deuses. Mas os principais eu narrei aí para vocês. Tá bom, gente? Então é isso, tá bom? Vamos para o próximo slide que eu vou falar um pouquinho sobre as referências dessa aula, tá? Então, as referências, as fontes. Da onde o professor tirou isso, né? As imagens eu tirei do Google e as referências, a fonte foi principalmente do livro didático de vocês, tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para falar, né? As duas aulas sobre o Egito Antigo. A primeira falando sobre a formação e sobre a localização dessa civilização, e a segunda uma aula um pouquinho mais extensa, falando dessa sociedade, falando um pouquinho dessa cultura e falando um pouquinho dessa religião. Espero de verdade que todos tenham aprendido, né? Façam as suas anotações no caderno. Tudo aquilo que você achar pertinente, anote, que é de suma importância para esse contexto que nós estamos vivendo da escola nessa nova fase, né? Então, gente, façam as anotações. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode me procurar. Vocês têm todos os meus contatos. Vocês todos têm os meus contatos, né? Então, pode me procurar, pode tirar todas as dúvidas, tá bom? Espero de verdade que a gente se reencontre, né? Logo, logo. Mas enquanto isso, a gente segue por aqui, tá bom? Abraço, tchau, tchau.